dia a todos, né? É com muita alegria, então, que nós iniciamos os nossos estudos do mês de setembro, né? Seguimos online, firmes e fortes, né? Gostaríamos de agradecer a presença de todos, inclusive aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, né? Com muita alegria que a gente faz esse trabalho da AMI Planalto, né? Hoje nós vamos iniciar um novo estudo aos primeiros sábados. O estudo se chama A Vida e os Desafios da Alma. No estudo de hoje a gente vai falar sobre o milagre da vida. Esse estudo ele vai ser baseado numa obra de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, né? E hoje nós vamos abordar a introdução e o capítulo 1, a vida. Então, nós vamos fazer, a cada primeiro sábado, nós vamos estudar um capítulo, aprofundando, e sempre lembrando, conforme a própria Joana coloca na introdução, fazendo sempre uma aproximação bastante importante, né? Com todas as obras básicas, André Luiz, Emmanuel, e assim vamos. Bom, nós não poderíamos deixar de lembrar, né, do Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, que é esse mês de reflexão sobre a vida, né? Sobre a importância de pensarmos sobre a saúde mental, de refletirmos também sobre a questão do próprio suicídio, né? Então, a partir disso, diversas casas do movimento espírita farão trabalhos nesse sentido, né? Nós mesmos da Planalto, fica o convite, nós estaremos participando então de atividades pelo Centro Espírita Paulo de Tarso, né? Nas redes sociais da casa e também no nosso próprio YouTube, e também pela FEB, né? Então muitos de nós estaremos fazendo palestras também pela FEB. Fica o convite e a importante reflexão, não é? Para iniciar, eu pensei, refletindo sobre a vida, né, que é a proposta, né, inicial do livro da Joana, eu pensei essa frase de Emmanuel que se encontra na introdução do livro Pensamento e Vida. É curioso como Emmanuel nos fala, né, que lhe foi perguntado se existia algum livro na espiritualidade que seria útil para nós aqui na Terra. E ele resolveu compartilhar conosco o livro Pensamento e Vida. E de maneira bastante humilde, ele faz essa reflexão que tem tudo a ver com a conversa de hoje, né? Ele fala o seguinte: anotações humildes, né, se referindo ao livro, que repontam do cérebro como flores que rebentam do solo, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Então, é muito bonito, né, de refletir com Emmanuel sobre a bondade de Deus e de que a própria natureza, a nossa inteligência, todas as nossas experiências emanam de uma fonte divina, né? Nascem justamente da bondade de Deus, né? Então, como é bonito olhar a vida a partir dessa perspectiva, né? E realmente estudar sobre a vida, né? A partir da introdução e do primeiro capítulo da obra da Joana, realmente é muito inspirador, né? A sensação que vai dando é essa alegria, né? Quando a gente vê, por exemplo, essa linda flor, que me parece uma dália, né? Linda, linda, convidando a gente a refletir sobre a beleza da natureza, sobre a beleza de tudo que nos cerca. Então, é a partir desse convite inspirador que Emmanuel também nos faz, na obra Pensamento em Vida e em tantas outras, que a gente inicia, então, a reflexão do dia de hoje. Na vida, muitas vezes, a gente encontra uma série de obstáculos, né? A gente poderia pensar em obstáculos que se referem desde obstáculos naturais, né? Dificuldades, às vezes, de lidar com o clima, dificuldades de lidar com a seca, com a chuva, com a umidade, né? Representado aí por esse labirinto de plantas.
Ao mesmo tempo, os esportes convidam a gente a refletir bastante sobre os desafios da vida, sobre a capacidade de superação que nós, seres humanos encarnados, temos, né? Então, ao mesmo tempo, a gente também encontra desafios e obstáculos, né, nas nossas próprias profissões, né? No exemplo aí do dentista, das pessoas que se arriscam nas alturas para fazer a limpeza de prédios, edifícios, né? Ao mesmo tempo, até no próprio trabalhador rural, né? Que às vezes carrega um cesto pesado na cabeça, né? Usa o arado ali, né? Com muita dedicação do solo, né? Realmente como um desafio, como um obstáculo, né? Como uma forma de manejar a natureza e a vida, né? A gente poderia refletir que na nossa vida, a gente aos poucos se dedica a fazer pequenos treinos, né? Na imagem, por exemplo, da dentista que passava há pouco, ela se capacitou para aquilo, ela se treinou para conseguir realizar o trabalho dela, né? Da mesma forma, o trabalhador um dia aprendeu como manejar a terra. Então, a gente aos poucos a gente vai se treinando, a gente vai se experimentando na vida, né? E o estudo, as leituras, são maravilhosas fontes de aprendizados, né? A partir, inclusive, dessa reflexão que fazemos profunda sobre as nossas experiências, a gente pode vivenciar o dia a dia de uma maneira mais clara. É como se as experiências do dia a dia, a partir então do entendimento profundo, elas fizessem mais sentido, né? Então, isso é um ponto de vista muito interessante, né? Inclusive que nos convida, né, no próprio Espiritismo, no trabalho das AMEs e da nossa AME também, da AME Planalto, a compartilhar sempre conhecimento. Esse é o nosso grande desafio, a nossa grande oportunidade, a nossa grande alegria, compartilhar conhecimento. Porque a partir do entendimento profundo das experiências da vida, tudo parece fazer mais sentido, tudo faz mais sentido. Seguindo, a gente inicia com uma pergunta, né, sobre o que é a vida, né? E a Joana nos coloca o seguinte: o milagre da vida é muito mais complexo e, por isso, o seu ponto de partida somente pode ser encontrado no Criador, que a elaborou e a vem conduzindo através de bilhões de anos, produzindo nas suas estruturas as indispensáveis adaptações, desdobramentos e variações. Então, ela já inicia o livro falando sobre um milagre que a gente vivencia, que a gente experiencia no contato uns com os outros, no contato com a natureza e que parte do Criador. Ela segue dizendo: no que diz respeito à vida humana em si mesma, detectamos sua gênese no psiquismo divino, que a concebeu e a inspira, proporcionando-lhe a energia de que se nutre, que a impulsiona ao crescimento através das multifárias reencarnações do espírito imortal, também denominado princípio inteligente do universo. Então, a nossa vida, toda a natureza, tudo aquilo que existe emana do psiquismo divino. É curioso a gente refletir a partir dessa perspectiva, né, de um Deus criador, né, mas ao mesmo tempo, ao longo da leitura do livro, a Joana vai convidando a gente a reflexões bem interessantes sobre a vida e sobre Deus. Acaba que, para buscar um entendimento mais profundo e que vai muito de maneira muito complementar, muito harmônica com a Joana, eu resolvi buscar Emmanuel. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, no capítulo 30, Amor, ele faz uma reflexão sobre Deus e sobre o amor. Ele escreve assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. É bonito de pensar, né? É profundo, né? Perceber que o amor é o hálito de Deus. É aquilo que harmoniza, é aquilo que cria, né, as nossas vidas.
A Joana, ela vai de uma maneira muito interessante continuar a reflexão. Ela diz assim para a gente: a vida, no entanto, é Deus, e por isso ainda difícil, se não impossível de ser compreendida plenamente, além das suas manifestações, que fazem parte do processo da realidade dos seres, precedendo-lhes ao surgimento na forma material e sobrevindo-lhes à decomposição cadavérica. Esse parágrafo, eu confesso que de início eu fiquei até na dúvida, falei assim, gente, eu coloco ou não coloco? Ele parece muito desafiador, pelo menos para mim, né? Tanto que eu conversei bastante com a Patrícia sobre ele, conversei com a Arismar, né? Que depois, na nossa segunda etapa, na nossa segunda parte, pode até fazer algumas complementações, porque ele fala, o Arismar, que já foi professor de física, fala da física com uma propriedade encantadora, né? E é fácil de entender, mas nem sempre fácil de explicar. Mas continuemos. Ela propõe então de um jeito bem curioso, né, que a vida é Deus, né? E realmente eu senti a necessidade de buscar em Emmanuel essa compreensão de que a vida, né, de que o amor é o hálito divino, então que harmoniza tudo e isso é a vida, né? No sentido de que toda a energia, tudo que existe um dia foi criado por Deus, né? E nesse sentido, a vida então, ela se expande a partir de Deus. Ela nasce a partir então dessa criação divina. Por isso Joana coloca dessa forma bem bonita que a vida é Deus. Confesso que me parece bastante complexo entender isso de profundo, mas é justamente isso que ela coloca aqui, que é difícil compreender plenamente. E que a gente ainda entende muito mais a manifestação. A gente entende muito mais o objeto, a matéria, aquilo que está mais palpável, né? Ou mesmo, por exemplo, a gente já consegue entender, a gente já foi um pouco além, a gente consegue entender o conceito de espírito, em reencarnações. Então, a gente, aos pouquinhos, a gente vai caminhando na possibilidade de entender, um dia, essa frase mais profundamente, que a vida é Deus, né? Sigamos. Ela vai nos falando a respeito da vida e faz uma comparação da nossa vida, desde o momento em que fomos criados enquanto princípio inteligentes, ela faz uma comparação como se fôssemos sementes, e que nós, talvez até hoje, ignoremos a nossa destinação, porque ela coloca assim: ignorante quanto à sua destinação, desperta para a própria realidade mediante as experiências intelectuais e vivências morais que o capacitam para a conquista da plenitude. Nesse sentido, então, ela fala que nós ignoramos a possibilidade de um dia sermos anjos, no sentido de que a angelitude está latente em nós. Deus, quando nos criou, tinha perfeita consciência de que nós tínhamos toda essa potencialidade. Todos nós. Mesmo aquele que a princípio parece mal, ele está no caminho evolutivo e um dia sim chegará à angelitude. E é interessante pensar, né, na proposta dela, da vida enquanto desafio. Ela coloca que esse processo de evolução, no entanto, ele é assinalado por desafios, cada vez mais graves e significativos, quanto mais se lhe desdobram as faculdades e o discernimento. Então, sabe que lendo o livro, né, em especial a introdução e o primeiro capítulo, realmente a frase que me norteou, a frase que ficou na minha mente, é que a vida é um desafio. Então, na vida enquanto desafio, enquanto oportunidade. E é bonito, então, como ela vai destrinchando essa possibilidade, essa compreensão, essa riqueza de possibilidades que a vida nos traz. Ela segue dizendo que viver é um desafio sublime e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente por avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. Então ela foi além. Ela não colocou enquanto um simples desafio. Ela colocou enquanto um desafio sublime.
como ela disse antes, aos poucos, à medida em que vamos tendo gradual discernimento, entendimento sobre nós mesmos e sobre a vida, a gente aos poucos vai tendo essa capacidade essa vontade de caminhar, essa vontade de andar, de se autossuperar, de se conhecer, de se entender profundamente, né? E lá na frente, da semente ao anjo, cada vez mais, né, nos aproximarmos dessa comunhão com Deus, dessa compreensão, né, cada vez melhor do divino. Aliás, do divino que habita em nós, né? Como ela falou de bem-aventuranças, né, é importante refletirmos e fazermos essas conexões, né, em especial com as obras básicas, né, e buscando ali, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, a gente pode refletir um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Lacordaire, em As Instruções dos Espíritos, coloca o seguinte: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso, né? Então, percebam que isso que ele nos traz, ele é um convite a essa possibilidade de entendermos profundamente os sentidos da vida. Porque na medida em que entendemos esse sentido, né, a gente consegue se mobilizar, a gente consegue caminhar com mais fé, com mais firmeza, com mais confiança, com perseverança, né, utilizando-nos da vontade, desse desejo de caminhar. Em última análise, nos submetermos à vontade de Deus. Essa submissão à vontade de Deus, que é simplesmente o entendimento das suas leis, o entendimento das leis naturais, essa compreensão da beleza que elas nos traz, da riqueza de possibilidades, né? Às vezes é natural que a gente colha consequências, né? E às vezes dores e sofrimentos diante de atos que cometemos, mas faz parte das nossas possibilidades e da riqueza da vida, do entendimento das leis divinas. Santo Agostinho, também em As Instruções dos Espíritos, do mesmo capítulo, nos diz assim: ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças, né? Então, mesmo quando choramos, sofremos, Santo Agostinho nos convida a perceber isso enquanto possibilidade de alegria, né? Justamente porque a partir disso a gente vai entendendo mais profundamente a nossa experiência, a nossa vida, e nos sentiremos naturalmente bem-aventurados, agraciados pela graça de viver. E a gente pode seguir agora, voltando um pouquinho para Joana, e é curioso que ela divide o capítulo, agora a gente já entrou mais especificamente no primeiro capítulo, ela divide ele em quatro partes. A primeira delas é a definição e proposta. Ela começa pegando o conceito de vida a partir de um dicionário, o dicionário Aurélio. Ela coloca assim, que a vida é um conjunto de propriedades e qualidades graças às quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantêm em contínua atividade, manifestada em funções orgânicas, tais como o metabolismo, o crescimento, a reação a estímulos, a adaptação ao meio e a reprodução. Então, ela faz esse pensar, né, que ela pegou do dicionário velho, é muito interessante, né? A gente realmente pensar na vida, né, enquanto seres vivos que apresentam toda uma dinâmica, uma complexidade, né? A gente foi entender lá atrás, né, os protozoários, bactérias, né? Depois as plantas, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, todos então com essas funções orgânicas tão elaboradas, tão bonitas. Quando a gente vai estudando de profundo, né, como é o funcionamento da vida, né, isso é extremamente encantador, né? Então, partir então dessa compreensão bem didática que o dicionário traz é bem interessante. E aí a gente então vai refletindo, né, desde quando a vida se iniciou,
né? A Joana faz uma reflexão bonita, né, sobre o Sol, que está ali presente nessa imagem, né? Ele que então distribui energia por todo o nosso sistema solar, né? Ela fala da conversão da matéria em energia, né? Milhões e milhões de toneladas de matéria que se transformam em energia e que entram no ecossistema da Terra a partir dos seres vivos mais iniciais, né? Depois a partir das plantas, e essa energia continua fluindo depois para os animais e para tudo que existe, né? Um detalhe importante, eu já tinha comentado com o pessoal que está presencial, mas o pessoal que está na internet, eu vou comentar também que a gente está com um probleminha técnico aqui, mas a gente vai conseguir ler o que está proposto também nesse slide. Nesse slide vocês podem ver, então, os animais, como são as aves, os bebês, os vozinhos, os grandes mamíferos, né, como são os elefantes, né? E Joana nos propõe o seguinte, ela coloca aqui, que a vida pode também ser considerada como o período que medeia entre as ações e reações que vitalizam os seres vivos, como resultado de organizações celulares de grandiosa complexidade que se desenvolvem entre o nascimento e a morte. Então, por mais que fosse razoavelmente complexa a fala de Joana, eu achei muito bonito, muito interessante poder refletir sobre, sobre o quanto a multiplicidade de seres e como eles se desenvolvem a partir de organizações celulares tão simples, como isso pode ser bonito, né? Como isso traz um entendimento profundo de como a gente chega no bebê, como a gente chega no vozinho, né? De que tudo isso faz parte de uma roda, né? De uma vida que pulsa muito vivazmente. Ela nos faz, inclusive, uma reflexão sobre a vida que transcende. Né? Ela coloca que, embora essas expressões variadas de compreensão em torno da vida, né? Então você vê que a gente trouxe um olhar mais biologicista para a vida, mas ela fala da possibilidade de entendermos a vida a partir de diferentes visões. Então ela fala, embora essas expressões variadas de compreensão em torno da vida, eis que ela transcende a tais limites impostos pela deficiência de linguagem, pela pobreza da forma e da maneira, para entender o significado profundo que a oculta, mesmo aos olhos dos observadores mais atentos. Então, a vida trazendo essa possibilidade de entendimento profundo, de transcendência, né? A gente entender, então, que desde o desenvolvimento inicial, de bactérias, fungos e todos os animais, até chegar ao ponto em que chegamos, né? Nós, seres humanos encarnados, né? Tudo isso faz parte de uma evolução que, aliás, vai muito além, porque a vida verdadeira é a vida do espírito. Por isso a vida transcende, né? E pensando então nesses diferentes olhares, né, eu vou continuar então a partir desse modo de tela que fica melhor para a gente ler, tá bom? Então, partindo então dos diferentes olhares, eu vou focar um pouquinho no aspecto que ela falou sobre o olhar espiritualista sobre a vida. Então, ela coloca: o espiritualismo parte da realidade de um ser transcendente que a criou e a mantém, facultando-lhe um desdobramento infinito em quantidade e qualidade, que se direciona para o rumo da perfeição, né? Então, certamente muitos já ouviram essa expressão, né? E a Joana vai usar ela logo à frente, no excerto que eu peguei, de que nós temos essa fatalidade, a perfeição. Né? Então, ela já faz esse convite de compreensão transcendente, né? Ela fala que o biólogo, por exemplo, muitas vezes, o mesmo filósofo, né, ele vai enxergar muitas vezes a vida, dependendo da escola que ele se vincule, ele vai enxergar a vida entre o berço e o túmulo, né? Mesmo o artista também pode enxergá-la dessa forma, ou às vezes de maneira transcendente, quem sabe, né? Mas é interessante pensar na vida, e eu achei muito bonita essa frase, como um extraordinário químico,
né? Eu que gosto de química muito, né? Achei legal essa perspectiva, né? Que realmente delineia todo o processo evolutivo, né? Dos seres encarnados, da matéria, enfim, né? Inclusive de nós enquanto espíritos, né? Porque nós enquanto espíritos, né? Também somos uma matéria diferenciada dessa matéria coagulada que a gente vê, né? Mas enfim, pensando então no extraordinário químico do universo, né? Ela fala um pouco então de como o processo evolutivo aconteceu na Terra, a primeira formação de moléculas nos oceanos, né? No contexto de altas temperaturas, no contexto de tormentas de chuvas e chuvas ácidas e gases tóxicos, passando pelas diversas eras, como as eras glaciais, que transformaram tanto o ambiente terrestre, promovendo inclusive divisões de grandes porções de terra, formando rios, todo um lindo apanhado, né, da vida, né? E ela fala, então, que o hálito divino, assim como Emmanuel falou, né, em forma de vida, passou a sustentar as organizações iniciais. Até o momento em que nós chegamos, então, em organizações mais elaboradas. Hoje, a gente tem as diversas tecnologias, os celulares, a possibilidade, inclusive, de olhar a Terra a partir do lado de fora com os astronautas, né? Tudo isso falando de uma grande beleza da criação divina. E aí, Joana, mais um probleminha aqui do texto, mas a gente vai conseguir ler. Ela fala, então, da questão das leis naturais, né? Ela nos coloca que no incomparável e no não dimensível oceano da vida, encontramos-nos sob leis que estabelecem as diretrizes essenciais para o processo da felicidade, que a tudo e a todos aguarda, que é a incomum fatalidade para a qual se expressa no mundo, a perfeição, né? Então, a vida, então, ela é gerida, ela é orquestrada, né, pelas leis divinas, por Deus, né? E naturalmente, nesse nosso processo evolutivo, nós gradualmente, né, rumaremos rumo à perfeição, rumo à nossa transformação mais profunda do nosso ser, né? Então é muito bonito refletir, né, a partir da vida, a partir dessa perspectiva das leis naturais, né, que a doutrina espírita nos explica tão bem, né, em especial da Gênese, no Livro dos Espíritos, a gente pode se aprofundar nessas questões. Seguindo, Joana nos fala um pouco da evolução física e moral. Ela fala que, não obstante esse desenvolvimento tecnológico, não ocorreu equivalente crescimento moral. E, como consequência, o próprio homem ameaça o ecossistema que lhe preserva a existência física, enlouquecido pelas ambições desvairadas, atirando-se no abismo da loucura pelo gozo. Então, a gente via há pouco as imagens ali da tecnologia e de tudo que isso propicia, né, na nossa relação com o planeta Terra, mas ela nos convida a refletir sobre a nossa evolução moral. Será que quando a gente, então, está ameaçando o nosso planeta, quando a gente está destruindo, né, as florestas, quando a gente está poluindo o meio ambiente, quando a gente está intervindo no meio natural de forma a atrapalhar a vida dos demais seres que vivem conosco, nessa ecologia terrena, né? Isso realmente demonstra, né, que precisamos avançar moralmente. Afinal de contas, o planeta não foi criado para nós. Ele foi criado para todos nós. Nós, seres humanos, nós, bactéria, nós, todos os animais e planta, para todos nós. Então, aos poucos, na medida em que avançamos na nossa evolução moral, gradualmente a gente vai naturalmente
viver de maneira mais harmoniosa com todos os seres. Nesse processo de evolução, que a gente tem o desafio então aí dessas letrinhas bagunçadas, né? Ela nos fala então de um processo de evolução, né? Em que gradualmente haverá então o crescimento das aspirações e compreensões dos valores cada vez mais nobres, que convidam a inteligência e o sentimento ao permanente trabalho de sublimação. Então, sem dúvida haverá, ao longo do nosso processo evolutivo, desde o princípio inteligente, né, haverá um processo de crescente evolução, né, em que inteligência e sentimento serão ampliados, serão profundamente elaborados, né, na medida em que nos aproximamos, então, da compreensão das leis divinas, né, e tudo isso faz parte de um trabalho de sublimação gradual, né, do nosso processo de evolução e da chegada um dia na perfeição. Joana vai seguindo e nos fala sobre possibilidades de aprendizados. Ela coloca o seguinte: como é inevitável, no suceder dos ciclos das evoluções, as conquistas e os prejuízos de cada experiência, só um instantinho, se refletem na imediatamente posterior, exigindo maior contribuição do ser para depurar-se e desenvolver outros segmentos que neles jazem aguardando oportunidades. Então, ela nos convida nesse excerto a entender que na medida, então, em que a gente vai evoluindo, né, a gente vai tendo a oportunidade de evoluir outras partes nossas, né? Cada segmento, digamos assim, do nosso processo evolutivo vai se fazendo em escadinha, né? Certamente vocês ouviram aquela expressão de que a evolução não dá saltos. Então, a gente vai se depurando gradativamente, né? E na medida em que a gente aprende algo, a gente se depura em algo, logo haverá a oportunidade de outro aprendizado, né? Então, às vezes até as dificuldades vão aparecendo na nossa vida e a gente fala, nossa, como tá difícil, né? Como assim? Será que eu vou dar conta, né? Mas cientes de que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, né? Já temos a condição de lidar com aquelas experiências difíceis. Afinal, se aquela experiência difícil na nossa vida está aparecendo, a gente já caminhou etapas anteriores, né, que nos propiciaram chegar a esse momento tal em que aquela dificuldade é passível de ser resolvida. É passível de lidarmos com ela, de aprendermos com ela, de fazermos aprendizados e ela fazer parte da nossa evolução. Então, confiemos nisso. Nesse processo, é lindo pensar sobre as reencarnações, né? Sobre essa lógica dessa lei biológica, né? E ela fala o seguinte sobre as reencarnações. O conhecimento do dever e a virtude da responsabilidade caminham lado a lado, desenvolvendo recursos latentes e aprimorando-os através do contributo das sucessivas reencarnações, né? Então, na medida então em que a gente vai entendendo as leis divinas, né? Então a gente passa a entender quais são os nossos deveres enquanto espírito imortal, né? Será que nesse processo a gente então pode ter a possibilidade de desenvolvendo as nossas virtudes? Por exemplo, à medida em que a gente entende eh, a importância do amor, a importância da solidariedade, a importância da caridade, a gente vai se irmanando cada vez mais. A gente vai se aproximando uns dos outros, né? E isso acontece não de repente, né? Mas isso acontece gradualmente, ao longo das encarnações. A gente vai tendo o contato familiar, o contato dos amigos, o contato no trabalho. E assim, então, a gente vai tendo oportunidades de aprendizado. A gente vai percebendo dificuldades, a gente vai percebendo possibilidades de lidar com elas, de vencê-las, e a gente vai aprendendo. Desde lidar com uma dificuldade, às vezes com o nosso filho,
com a nossa mãe, com a nossa avó, ou no trabalho, né? Ou mais profundamente nas nossas relações sociais, nas nossas relações afetivas. Então, tudo isso faz parte de um entendimento profundo sobre os nossos deveres e as possibilidades de gradualmente alcançarmos virtudes. Joana segue dizendo, né, no capítulo, ela coloca mais 3 partes, ela fala a respeito dos impedimentos, da doença e saúde e das obsessões. Sobre os impedimentos, ela nos fala de uma série deles, né? Existem os impedimentos domésticos, por exemplo, quando precisamos conviver com diversos problemas e dificuldades que a gente experimenta na vida, né? Na vida familiar, em especial, né? Esse celeiro de bênçãos, né? Como foi o tema do Seminário da Família do Brasil, né? E, falando em bênçãos, né? Elas se fazem nesse processo de aprendizado, elas acontecem, porque é nessas relações familiares que a gente consegue ter aprendizados tão profundos, tão especiais, que realmente a gente aos poucos vai percebendo que bênção, que oportunidade. Também, no contexto social, a gente às vezes passa por diversos problemas, muitas tormentas, desafios, né? E às vezes isso influencia nos nossos aspectos psicológicos, afetivos, né? Ela fala até mesmo de como os aspectos econômicos, né, influenciam às vezes no sentido de nos desafiar, né? É curioso como quando ela fala dos aspectos econômicos, ela nos lembra que independente, para falarmos de extremos, independente da pobreza ou da riqueza, ou de todas as possibilidades intermediárias, em cada um desses estados existe a possibilidade de aprendizados. Haverão alegrias, haverão tristezas em cada uma dessas experiências econômicas, né? O fato é que cada uma delas é um convite a aprender algo, né? Então, às vezes, ela coloca que às vezes a gente pode olhar o déficit econômico, a pobreza, daqui a pouco, como algo, como é difícil e tal. Não, mas ela coloca isso enquanto oportunidade. Vamos olhar enquanto oportunidade. Da mesma forma que a riqueza é, né? E ao mesmo tempo, nos interrelacionamentos pessoais, ela fala, então, nisso que a gente já falava, inclusive nos outros, dessas trocas, né, que a gente faz uns com os outros no meio social. Falando ainda dos impedimentos, ela fala, então, do encarar esses desafios, os impedimentos existenciais, né, como testes de valorização da vida. Né? É como se nos sentíssemos, né, sentindo-se convidada a lutas, esforços que mais lhe desenvolvem a capacidade para enfrentar futuras dificuldades. Então, realmente, cada dificuldade, cada desafio, então é um teste de valorização, é um convite à luta, para a gente levantar a cabeça e lutar, né? É claro que dependendo da situação, falando, por exemplo, do Setembro Amarelo, que a gente falava no comecinho da palestra, eventualmente, por exemplo, na depressão, muitas pessoas se entristecem, muitas pessoas cultivam a dor, né? E isso acaba se fazendo enquanto um processo patológico que se expressa, por exemplo, na depressão, né? Percebam que eu usei a palavra cultivar, né? No livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, no capítulo Jesus e a Alegria, que nós inclusive estudávamos no estudo da Joana na FEB, Joana nos convida a refletir sobre isso, né? De quanto a gente tem a possibilidade de cultivar sentimentos, né? E muitas vezes, mesmo no processo da depressão, a pessoa se habitua a cultivar a tristeza, a cultivar o desânimo, a cultivar o pessimismo, né? E da mesma forma que muitas vezes cultivamos esses sentimentos, a gente também pode cultivar alegria, a gente também pode cultivar a confiança, a gente também pode cultivar a vontade firme, a vontade de levantar. Isso pode se fazer enquanto exercício. Esses são convites à luta. Então, que possamos nos propor a nos exercitar, a nos desafiar, para que a gente possa se desenvolver, né? No valorizar, então, tudo de bom que a gente tem, tudo de potencialidade que a gente tem. Ela fala mesmo ali, seguindo, que o amadurecimento psicológico
dá-se pouco a pouco, jamais através de golpes surpresas, muito do agrado dos inseguros e sonhadores. Exatamente, né? A evolução não dá saltos, como a gente fala, costuma sempre falar, né? Então, às vezes, talvez de uma maneira imatura, a gente imaginaria que eu vou ser feliz de repente, que eu vou ser alegre de repente, né? Mas não, isso realmente é um processo gradual, né? Isso não vai acontecer de repente, como um golpe de surpresa, como ela coloca um golpe de surpresa, né? Então, reflitamos sobre isso. Desculpa. Seguindo, Joana nos fala então da doença e da saúde. Ela coloca que a saúde é o estado ideal da vida. A doença é a ocorrência vibratória perturbadora, mudança de comportamento na organização molecular do indivíduo ou no seu psiquismo, em processo de amadurecimento. Essa distonia no mecanismo sutil do ser, abrindo espaços para a manifestação e proliferação dos processos degenerativos, tem sua sede nas intrincadas malhas do espírito. Então ela nos traz esse olhar sobre a saúde e sobre a doença, que tem o seu cerne, a sua origem no âmago do espírito, né? A gente, no estudo do nosso segundo sábado, a gente trata disso profundamente, né? Nessa interface da medicina e da espiritualidade. Então já fica o convite para os nossos segundos sábados, que são sempre muito interessantes, né? E nos convida a pensar, então, nessa interface, saúde, doença. Né? E de quanto a doença, ela realmente nos revela, né? Alguns elementos mais profundos nossos. Você sabe que algumas vezes quando eu vou falar, me vem a palavra que a doença ela denuncia alguns elementos mais profundos nossos. Mas quando sempre eu vou usar esse verbo, eu fico pensando, parece que denuncia tem uma coisa meio acusatória, não é verdade? Então, por mais que isso talvez ainda esteja no meu hábito mental, eu me exercito em pensar que ela revela, que a doença ela é uma oportunidade de jogar luz sobre uma dor nossa. Então, quando a gente se vê em meio a uma dificuldade, quem sabe possamos olhar assim, né? Na doença enquanto oportunidade de visualizar uma dor que é profunda, que nasce lá no nosso espírito. Ela segue falando das doenças assim. A doença, no entanto, nem sempre representa estado de calamidade na maquinaria ou nos equipamentos responsáveis pelas expressões da inteligência, do pensamento, da emoção. Quando bem entendida e direcionada para finalidades superiores que são conseguidas por meio da reflexão, do amadurecimento das ideias, pode ser considerada em muitos casos como terapia preventiva a males piores. Perceba então que ela mais uma vez traz essa possibilidade de olhar a doença com beleza, né? De a gente entender uma finalidade superior nessa experiência dolorosa que a gente está passando. E isso se faz por meio do estudo, da reflexão, das trocas que fazemos uns com os outros, desse processo de amadurecimento de ideias. Lindo de pensar assim, não é verdade? Partindo então para o último tópico do capítulo, ela nos fala então, a gente teve o probleminha das letras aí, mas tudo bem, que em torno, perdoe que agora, enfim, em torno então, de pessoas, fatos e coisas converte-se em estado perturbador do comportamento, né? Então, nesse aspecto, ela falava, então, desses estados emocionais mais profundos, né? Que acabam se convertendo em estados perturbadores do nosso comportamento. Estes decorrem de ambições desmedidas, dos desregramentos comportamentais, dos anseios exagerados, que afetam o metabolismo cerebral, propiciando a produção descompensada de enzimas que afetam a harmonia do sistema nervoso em geral e do comportamento em particular. Né? Então, ela traz o entendimento de que os nossos padrões mentais, a forma como a gente se compreende, né, profundamente, a forma como a gente lida com as nossas dores, com as nossas experiências evolutivas, né, isso afeta inclusive o nosso próprio metabolismo cerebral, que algumas vezes vai se expressar enquanto adoecimento. Ela segue dizendo, no contexto agora mais especificamente das obsessões. Paralelamente,
em razão de condutas extravagantes no campo da ética e da moral, das ações mentais e comportamentais, aqueles que se lhes fizeram vítimas, embora vivendo em outra dimensão, na esfera espiritual, sintonizam com o responsável pela sua desdita e dão curso a perseguições, ora sutis, ora violentas, no campo psíquico. Então, justamente, né, entendendo profundamente, né, o campo da evolução ética e moral do indivíduo, a gente percebe que isso reflete em como ele pensa, em como ele age, né, e isso traz por consequência a sintonia, muitas vezes, com espíritos que se vincularam a nós no passado, né, e muitas vezes, como ela coloca, não foram nossas vítimas. Algumas vezes são espíritos meramente oportunistas, né, que se vinculam a nós devido aos nossos padrões de pensamento e de sentimentos. Mas o fato é que essa inter-relação, então, de nós enquanto encarnados, com os nossos adoecimentos no campo da alma, e essa aproximação com espíritos obsessores, se faz enquanto aprendizado, né? Pensemos dessa forma, né? Porque na medida em que a gente também modifica os nossos padrões, naturalmente eles se afastam, né? Então, mais uma vez, o entendimento sobre as obsessões traz esse olhar profundo sobre nós, essa possibilidade de entendimento sobre as nossas entranhas, digamos assim, sobre as entranhas da nossa alma, né? Ela segue dizendo, né, que podem representar, no campo dos transtornos psíquicos e obsessões, né, a modificação, então, dos nossos padrões mentais, né, pode representar uma eficiente terapia de prevenção de distúrbios, como curadora para os processos de ordem espiritual, desde que alterando a faixa vibratória por onde transitam as ideias, que é aquilo que eu colocava no último slide. Na medida, então, em que mudamos a faixa vibratória dos nossos padrões mentais, naturalmente, né, os espíritos obsessores se afastam. Afinal de contas, né, existe uma lei de sintonia que nos aproxima ou nos distancia. Ela nos coloca agora, né, já encaminhando para o final, um estímulo, então, né, mais uma vez, nesse sentido de um desafio, de um estímulo à harmonia pessoal. Ela nos coloca assim: enquanto sejam identificados impedimentos à planificação da vida, se está em crescimento, em processo de valorização, se está em crescimento, em processo de valorização existencial, de desenvolvimento intelecto-moral. Então, na medida então que vamos identificando impedimentos, né, à planificação, a gente também está em processo de crescimento. A gente está em processo de valorizar a nossa experiência evolutiva e perceber quais são os nossos déficits, quais são as nossas possibilidades de crescimento. Em vez, então, de constituírem obstáculos, os impedimentos, né, eles devem ser encarados como estímulo, como emulação à descoberta e aplicação de recursos que jazem ignorados e podem ser aplicados com eficiência para a harmonia pessoal. Então, mais uma vez, trazendo essa possibilidade de entender o impedimento enquanto degrau, enquanto possibilidade de crescimento no sentido da harmonia pessoal. Ela nos convida a pensar um pouco também sobre a educação mental, né? Que ela explica assim: a educação mental, que resulta do esforço pelo cultivo das ideias edificantes, torna-se de alta validade no processo de uma existência saudável, geradora de futuros comportamentos orgânicos e psíquicos, que sempre produzirão bem-estar e felicidade, né? Então, o nosso estudo, inclusive aqui, todos os estudos que fazemos, né, na nossa vida, né, em especial aqueles que nos convidam a olhar para dentro, né, eles nos possibilitam esse crescimento, né, em que a gente, a partir do entendimento das nossas dores, das nossas mazelas, a gente pode ir se dedicando gradualmente no esforço de cultivar ideias edificantes, de cultivar padrões mentais mais saudáveis, né? Então, essa possibilidade de entender que podemos cultivar o nosso crescimento, a nossa evolução, isso é fantástico, né? E aí ela depois fala um pouco do esforço. Todo o esforço, portanto,
para ter preservado a mente da invasão de ideias portadoras de energias desequilibrantes, torna-se psicoterapia preventiva, responsável pela vida sã. Então, esse esforço, essa dedicação em evitar padrões mentais negativos, é como se fosse uma psicoterapia preventiva. Se torna uma psicoterapia, olha que maravilha, né? Então a gente, aos poucos, vai entendendo qual é a nossa essência. E a gente vai se observando, falando, esse padrão mental, esse padrão de relação que eu tenho com o meu marido, com a minha esposa, isso realmente sugere que na essência, talvez eu ainda seja egoísta, talvez eu ainda seja orgulhoso, e assim vai, né? Não no sentido de apontar e ficar falando que eu tenho essa característica negativa, não. É no sentido de se esforçar para entender a nossa essência, né? E a partir disso ir nos modificando, né? A partir, então, do empenho da vontade. Percebam que a vontade, né, inclusive como coloca lindamente o Emmanuel no livro Pensamento e Vida, ela se faz essencial enquanto elemento de transformação, enquanto elemento de evolução. E aí, chegando já encaminhando-nos para o final, desculpe o mexer do microfone, mas continuemos. Falando um pouco da plenitude, né? Ela nos coloca o seguinte: a saúde exige cuidados específicos que lhe podem e devem ser dispensados, a fim de manter-se inalterada, ou, quando afetada, esforços especiais para reconquistá-la sob orientação especializada na área médica, tanto quanto direcionamento espiritual, a fim de realizar o seu mistério, que é auxiliar o espírito encarnado na sua viagem celular temporária a caminho da plenitude que pode ser antevista na Terra. Então ela fecha com chave de ouro, falando então desses esforços especiais, né? Falando dessa nossa possibilidade de, por meio da vontade, nos mobilizarmos para a transformação e coloca de uma forma muito bonita a importância de, inclusive, de buscarmos auxílio, né? Tantas vezes, no próprio contexto da saúde mental, em especial destacando que estamos no Setembro Amarelo, né? Tantas vezes temos receio de buscar auxílio, de buscar um auxílio médico, né? Seja para uma questão orgânica talvez mais simples, uma questão gástrica, uma questão intestinal, que dirá as questões emocionais. Então, tantas vezes, às vezes, temos medo de buscar um auxílio de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Então, que possamos ter esse entendimento de que esses profissionais, cada pessoa na Terra, né, e os profissionais da área médica de maneira especial, podem nos auxiliar, né, na compreensão das nossas dores, dos nossos medos, das nossas mazelas, podem muitas vezes nos auxiliar por meio das próprias medicações, que são facilitadores, né, para o nosso processo de aprendizado, né? Eu sempre gosto de pensar que as medicações, elas facilitam, por exemplo, demais da conta, o próprio processo da terapia, que aí sim a terapia flui mais profundamente para o âmago do ser, né? E, sem dúvida, né, pensemos aí também no aspecto espiritual, né, para o qual a gente se dedica tanto, né, no canal e no estudo do Espiritismo, né. E para finalizar, fechar com chave de ouro, eu queria fechar com um versículo. Me veio à mente o meu versículo preferido, né, que talvez muitos já tenham me ouvido falar, que é o versículo de Paulo aos Tessalonicenses. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E realmente, quando ele me veio à mente, ele fez todo sentido, porque todas as experiências desse nosso caminho evolutivo são graças. A nossa relação com cada ser, mesmo com a matéria inanimada, com todos. Tudo isso é graça, é oportunidade de crescimento, é oportunidade de trabalho, né? É oportunidade de relacionarmos-nos por meio do amor, né? Então agradeçamos todas as experiências do caminho evolutivo e peçamos ao Pai luzes para que possamos compreender mais profundamente as nossas dores, como coloca o Emmanuel no capítulo 100 do livro Pão Nosso, Rendamos Graças. Então roguemos ao Pai luzes de entendimento, né? E é isso. Por hoje encerramos.
Muita, muita gratidão por poder compartilhar com vocês esses momentos. Estudar esse tema me trouxe muita alegria. Eu espero ter podido compartilhar com vocês essa alegria, né, que me trouxe, poder entender, né, um pouquinho mais, né, sobre a vida e sobre as leis do Pai. Gratidão. Muito obrigado.